Irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria estar presente com vocês aqui. Aproveitando, convido para abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 17. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler no versículo 17. Eu aproveito aqui para agradecer ao meu amigo, a quem chamo de My Lord, pastor Pedroso, e também a My Lady, pastora Sandra, né? Carinho que nós temos por eles, pastor Roberto, um amigo querido dessa convenção, a quem eu respeito muito, um grande escritor das nossas revistas, também tem sido bênção para o ensino pedagógico e espiritual das nossas igrejas. Eu quero agradecer também aos irmãos pela recepção, ao estar aqui, né, pela manhã, o café, e eu tenho certeza que Deus quer ainda falar ao seu coração. E eu quero ler a parte A do versículo 17 do capítulo 5 de Tiago, que diz: E Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Amém. Amém? Amém. Lá em Londrina, eu dirijo a Primeira Igreja Batista Filadélfia, eu falo que tem sempre gente bonita na igreja. E eu falo, dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para trás. Feio aqui só se for o capeta, né? Então dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí, diga: Deus tem uma palavra de bênção para o seu coração. E você pode tomar um assento, em nome de Jesus. Queridos, eu quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade. Nós moramos em Londrina, apesar de sermos cariocas, moramos aqui 15 anos, cheguei aqui em 1993, transferido de uma multinacional do Rio para cá, meu único emprego, trabalhei 23 anos nessa fábrica, inclusive começava com o pastor Marcos ali, que a Clabinha ela era nossa cliente, né? Assim como a Aracruz, as maiores empresas que nós conseguimos fornecer na área de siderurgia, que eram as nossas bombas. Eu trabalhei aqui na BS Bombas no SIC, lá no Rio de Janeiro era na Scampump, porque era uma fábrica sueca. E ao chegarmos aqui, nos deparamos em 93 com um frio negativo de menos 2 graus. Eu até brincava com os colegas, porque eles usavam muito cacau na boca, na fábrica, e eu dizia que o curitibano gostava de usar batom. E aí eles diziam para mim assim: uma hora vai chegar a sua vez. E um dia eu fui dar uma risada, estourou os lábios aqui. Eu dizia para eles que beiço de nego não racha. Falava para eles, né? E sangrei. E aí eu passando o cacau, um olhou para mim e falou assim: ah, tá passando batom também, né, carioca? Não teve como escapar. Mas o que eu gostaria de falar aqui hoje, eu tenho essa palavra, eu tenho umas 5 mensagens que eu falo sobre Elias e sobre a crise ministerial do seu ministério. E eu gostaria de falar hoje sobre o conflito ministerial de Elias. Eu creio que nós nunca vivemos um tempo tão difícil de saúde mental. Eu sou psicanalista formado na mesma instituição que os pastores. Eu me formei em 2015 pela SPP e atendo já fazem 9 anos. E sempre era dito nas nossas aulas que o mal do século não seria mais o câncer ou doença cardíaca, seria a depressão. E nós já ouvimos de tudo nesse tempo, de tudo que você possa imaginar ou não imaginar, coisas inimagináveis. Eu atendo católicos, eu atendo evangélicos, porque ser pastor traz a eles uma compreensão de segurança. Mas essa crise está no nosso meio. Um professor meu uma vez dizia que se nós não vivermos um período de depressão, pelo menos o pico dela, nós na nossa existência iremos passar. E é justamente disso que eu gostaria de discorrer, de chamar a sua atenção para a pessoa de Elias, o profeta que ele foi, a representatividade que ele tinha para Israel e o grande homem de Deus numa época em que havia uma grande corrupção no reino de Israel. Elias, ele é um homem que não aparece a sua genealogia na Bíblia. Ele aparece em um cenário totalmente destrutivo e corrompido, onde o povo estava se afastando de Deus, porque o rei Acabe havia se casado com Jezabel, e essa mulher começou a introduzir o povo de Deus com culturas pagãs. Não muito obstante a isso, a igreja dos nossos dias, ela não tem vivido a idolatria, de repente, de uma imagem, mas tem vivido a idolatria da sexualidade, da perversão, da mentira, do lucro, que muitas das vezes nós queremos ter, mas de forma desonesta.
E nós observamos que dentro do contexto hoje chamado igreja, quando falo igreja, eu falo igreja em todos os sentidos, seja a comunidade evangélica, seja a igreja pentecostal, seja a igreja tradicional, neopentecostal, eu vejo que os cristãos estão ficando perdidos. Eu fui orar numa instituição chamada PAI, lá em Londrina, alguém me abordou e disse, estou com uma amiga, está com um problema, está havendo manifestações de espíritos dentro da PAI, você pode ir lá orar? Eu falei, vou orar. Aí cheguei lá, fui conversar com a diretora da PAI, ela começou a contar o que estava acontecendo dentro, que as pessoas saíam e era bater de portas, era movimento de pessoas andando e não tinha ninguém. E aí ela disse para mim, eu trouxe um pastor aqui, que ele ungiu todo o terreno. Aí eu fiquei ouvindo ela, e ela falou assim, ele foi embora, mas os espíritos continuam andando. Eu falei, o óleo resolveu? Aí ela disse assim, o pastor falou que ele ungiu o lugar. Eu falei, mas o óleo resolveu? Aí eu, num tom de brincadeira, eu falei assim, ele usou o quê? Óleo lisa, óleo soia? Qual foi o tipo de óleo que ele usou? A gente confunde muito a nossa teologia, ou vou dizer a nossa bibliologia, com uma questão de teologia da libertação. Nós achamos que o óleo ele tem um poder curativo, um poder de libertação. Eu vivi no candomblé por 9 anos. Meus avós tinham um terreiro, eu era filho de Ogum e de vovó Cambina. Eu tinha um caboclo e um orixá quem eu servia. E a gente sabe que tudo que acontece hoje no contexto da igreja, se nós não tivermos a autoridade espiritual, se nós não crermos na palavra, demônio nenhum vai respeitar a gente. O diabo ele se submete a quem tem autoridade sobre a palavra de Deus. Ele é usado pela palavra de Deus. Ele tem coragem. Inclusive eu estou pregando lá na igreja do Bairro Novo sobre coragem. E eu falei, se você não crer, como diz as escrituras, nada vai acontecer. Eu me lembro de muitos milagres que eu já vi, o tempo não vai me permitir falar tudo isso, se Deus permitir um dia em uma outra oportunidade, mas em momentos em que na década de 80, lá no Rio de Janeiro, nós íamos visitar pessoas, e havia muitas manifestações demoníacas no Rio. Hoje já não se vê tanto, talvez porque a igreja parou de se consagrar, parou de buscar, parou de orar. Hoje é muito conveniente o evangelho que nós estamos vivendo, é muito light. Mas eu me lembro que quando nós íamos orar na casa de alguém, e nós nos reuníamos e jejuávamos, nos consagrávamos, chegava na casa, nós nem orávamos. Os espíritos se manifestavam só de nós pisarmos dentro da casa. Porque a nossa oração era, Senhor, envia o teu anjo à frente e faz a tua obra naquele lugar. E quando nós chegávamos lá, os demônios já estavam se subjugando à autoridade daqueles que espiritualmente estavam prontos para poder enfrentar o mal. Hoje nós, quando vamos fazer visita, nós falamos de tudo, falamos de política, falamos do casamento. Naquele tempo não se falava nisso. Naquele tempo a gente chegava e falava de Jesus. Os casamentos se resolviam, os problemas emocionais eram trabalhados, tudo acontecia. Elias ele pega Israel num momento complicado, porque a espiritualidade do povo estava corrompida por deuses pagãos, por Baal e pelo Deus chamado Azera. E quando nós olhamos para esse cenário e o desgaste que ele teve, ele se esquece em algum momento da vida de quem ele era, quando começou a perseguição. Elias, ele recua diante de uma ameaça. E eu quero discorrer aqui com você em 4 pontos, para nós tentarmos entender a questão emocional e o desespero de Elias perante as ameaças que ele recebeu. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês está no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, que diz assim: E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o hebraico chama de mão, que é iade, que quer dizer poder, força e porção. A mão de Deus estava sobre Elias. Quantos momentos que nós passamos na vida em que nós nos esquecemos de quem somos? Quando somos deparados diante de uma situação que foge à nossa compreensão ou que foge ao nosso próprio domínio. E nós nos esquecemos que a mão de Deus está sobre nós. Você crê que a mão de Deus está sobre a sua vida? Amém? Eu também creio. Mas existem momentos que parece que essa mão não está sobre nós. E o medo tenta entrar nos nossos corações e destruir a nossa autoestima, destruir as nossas convicções de fé.
e destruir até mesmo a nossa crença em Deus. Eu vejo cristãos desesperados, buscando subterfúgios, quando a mão do Senhor está sobre nós. E é por isso que eu quero aqui parafrasear o iad do hebraico, que quer dizer o poder de Deus, a força de Deus, a unção de Deus está sobre nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos andar pela capital achando que somos simples seres sociais. Nós somos filhos de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, para transformar a nossa sociedade e também a nossa geração. A palavra de esperança para esse mundo está em nós. Está em nós. Se nós estamos sentados nessa cadeira, foi porque um dia alguém orou por nós. Um dia alguém teve coragem de falar de Jesus para nós. Um dia alguém olhou para nós e teve a motivação espiritual de nos alcançar pela mensagem do Evangelho. Ele nos trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de transformação. Eu jamais estaria pregando nessa igreja se não fosse por causa de Jesus. Você jamais estaria sentado dentro dessa igreja se não fosse por causa de Jesus. Nós jamais nos conheceríamos se não fosse por causa de Jesus. É por causa de Jesus que estamos cultuando a Ele aqui nessa manhã. É por causa de Jesus que nós estamos falando da sua santa palavra, porque a mão de Deus, ela repousa sobre as nossas vidas. Jamais se esqueça, no dia da sua adversidade, de quem você é. Eu sempre tenho dito, e eu guardo também comigo isso, eu sou sanguíneo e melancólico na minha personalidade. E a minha melancolia, às vezes, ela tenta me arrebentar. Eu não posso ver filme de cachorro morrendo que eu choro. Eu não posso ver pobre ganhando casa porque eu choro. Eu choro por tudo, gente, até comercial. Se for comercial melancólico, eu já desabo. Eu já choro, aí às vezes a minha esposa está do lado, aí eu passo o dedo, olho para baixo, para ela não ver eu chorando. Mas ela sabe que eu estou chorando. 38 anos de casado, ela sabe que eu estou chorando. Eu choro por muitas coisas, mas eu não posso esquecer que a mão de Deus está sobre mim. No dia da adversidade, nós temos de nos lembrar de quem nós somos. Não precisa ser pastor, nem precisa ser pregador. Só precisa ter a convicção que você é filho de Deus e que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Então, número 1, não se esqueça de quem você é. Segundo, Elias comete um grande erro. Ele deixou o medo se alojar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 3, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias, ele cumpre um grande feito. Depois de 3 anos, sem chover, ele chega diante do rei, e mais uma vez ele dá uma profecia: vai chover. Mas, antes que essa bênção acontecesse, ele convoca a Acabe a chamar todos os profetas de Baal e de Azera, sobre o Monte Carmelo, para que se manifestasse ali o verdadeiro Deus de Israel. Elias sobe, você conhece a história, eu vou me deter mais dentro da emoção de Elias do que do seu grande feito. Ele clama a Deus depois que os profetas de Baal e de Azera se retalham, se cortam e clamam para que ele fizesse cair fogo do céu. Elias, numa simples oração que dura mais ou menos 15 segundos, ele faz uma oração fervorosa e Deus confirma o ministério de Elias quando manda fogo do céu sobre os sacrifícios que estavam sobre o monte. Eu digo que o Monte Carmelo é o nosso domingo, em que nós estamos no culto, leves, com o coração feliz por estarmos descansando das nossas atividades sociais, mas nós temos sempre a nossa segunda-feira. Não estou dizendo que era segunda, irmãos. Eu estou dizendo que representa, para mim, um domingo e uma segunda-feira. Porque diante de grandes festividades que nós vivemos, nós vamos observar que na segunda-feira nós relaxamos. Parece que o domingo foi tudo e eu vou pegar toda a energia do domingo e vou viver aquilo na semana, e o diabo não trabalha assim. E no outro dia, Acabe, ele vai à sua mulher, já que ele era submisso totalmente a ela, e narra esse fato.
E o diabo entra no coração de Jezabel e ameaça Elias. Então, quando Elias ele ouve essa palavra, ele deu atenção mais aos problemas do que ao milagre. Eu vou repetir. Elias deu mais atenção aos problemas do que ao milagre. E aí, batendo no item 1, aí a gente entende porque ele se esqueceu de quem ele era. Porque ele deu mais atenção aos problemas do que aos milagres. Tem um hino no cantor cristão que tem como título Conta as Bênçãos. E o coro é: conta as bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando eu estou diante de adversidade, eu olho para trás e eu vejo tudo que Deus já fez na minha vida. E isso faz me crer que Deus ainda continua realizando maravilhas em nossos dias. A palavra de Deus diz que o mesmo Deus de ontem, Ele é também para hoje e será para todo o sempre. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos Elias fugindo de uma ameaça. Elias, ele desanima, Elias, ele valoriza. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: gente, não faça tempestade dentro de um copo d'água. Eu estava ontem à noite e um irmão da igreja me mandou uma mensagem. Ele é um obreiro, um homem de Deus. Inclusive, quando eu filmei aqui, eu mandei para ele, porque ele toca violino. E ele acha que não dá para tocar no louvor com violino. Ele veio da congregação cristã. Ele está lá na congregação desde os 9 anos. Aí o pastor Pedro falou assim: nós temos uma orquestra. Quando eu olhei para o lado das meninas ali, tudo com violoncelo, com violino, eu falei: vou filmar, vou mandar lá. Mandei direto no grupo de louvor. Aí, meu querido, quem disse que não dá para usar o violino no louvor? Estava lá em Ponta Grossa, pregando na igreja do pastor Edivaldo, um irmão que é professor de música, tocando violino no louvor. Eu falei: rapaz, ele toca bem, o Samuel. Aí eu mandei para motivar. Quem sabe, através de vocês, o Samuel entra no ministério de louvor agora com força para poder adorar o Senhor. Mas, queridos, os dias maus sempre chegarão na nossa vida. Mateus 6,34, o próprio Senhor Jesus disse, né, que os dias são maus, irão de mal a pior, mas nós não podemos perder a fé. O mundo está vivendo um tempo de trevas. São guerras. Israel, para mim, é o cenário que mostra que Jesus está mais próximo do que nunca, porque o próprio Jesus falou para os discípulos, quando eles perguntaram qual era o tempo da vinda dele. E ele disse: olhai para a figueira, e vocês saberão o tempo da minha vinda. Nós, mais novos, eu com 57 anos, vou fazer 58, não vivenciei a guerra dos 6 dias. Ouvimos falar, mas nós estamos agora testemunhando as profecias bíblicas se cumprindo de forma avassaladora diante dos nossos olhos. Nós nunca vivemos a frieza espiritual que as igrejas estão vivendo hoje. Quando meus pastores, na década de 80, eles pregavam sobre o altar, que os dias finais seriam dias trabalhosos, para mim era um tempo muito distante. Eu jamais viria a profecia de Paulo se cumprir para essa geração. Eu nunca vi tanto ceticismo, tantos desigrejados. Nós tínhamos desviados. Agora nós temos pessoas que se denominam cristãs, mas não creem na instituição chamada igreja por causa dos escândalos. E nós temos a palavra do poder. Nós temos a autoridade, como eu disse lá no início, o iade de Deus, a mão de Deus sobre a nossa vida, para poder promover vida aonde há morte. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Ezequiel, capítulo 37. Israel estava vivendo no cativeiro babilônico. Deus, ele pega Ezequiel e leva ele para um cenário de morte, de destruição. Ele leva para o Vale dos Ossos Secos. E ele faz um turismo com Ezequiel. E Ezequiel, ao rodar por aquele vale, Deus olha para Ezequiel e faz a seguinte pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel olha para Deus e diz: Senhor, tu sabes. Ele olha para Ezequiel e diz: filho do homem, profetiza sobre este vale de ossos secos, para que eles tenham vida. Deus poderia ressuscitar Israel naquele momento, mas ele manda Ezequiel profetizar. E o que a gente aprende com isso? Que ministério Deus nos dá para poder usar para abençoar a vida de alguma pessoa. O que seria do louvor sem os instrumentos? Cantaríamos, mas não teria os adereços para poder animar a nossa adoração. Então nós temos o louvor. O que é o mundo sem a igreja? O que é o mundo sem os filhos de Deus se manifestando e levando luz aos corações que vivem em trevas? Nós precisamos usar a autoridade de Deus para profetizar sobre o vale de ossos secos.
Eu ontem dizia na igreja lá do Bairro Novo, na Filadélfia do Bairro Novo, a gente perdeu a autoridade para orar sobre cancerosos. Quando nós oramos por um canceroso, se a gente duvidar é melhor nem orar. Porque lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome vocês curarão enfermos. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês ressuscitarão até os mortos. Mas a Bíblia está dizendo, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais só seguem aqueles que crerem. É por isso que muitos estão fracassando na fé hoje, porque não creem. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Pastor Roberto, freiei o pé, me lembrei do senhor agora, deu gatilho, já ia para lá. Pastor Roberto, que carro o senhor tem? Mercedes, BMW, Audi A5, Jeep. O senhor sempre andou com um carro bom, né? O senhor não é fraco. Se o Espírito de Deus tocasse no senhor agora e dissesse assim, meu filho, dá o teu Jeep para o pastor Waldenberg. Estou sentindo que tem um glutão espiritual aí do seu lado, quer roubar a benção. E eu olhasse para o senhor e dissesse para o senhor assim, pastor, eu amo muito o senhor, mas eu não acredito que o senhor vai me dar o Jeep. O senhor ficaria feliz com a minha resposta? De não acreditar no senhor? Por quê? Porque eu duvidaria da sua palavra, eu duvidaria também do seu caráter. Porque o mentiroso, ele tem um caráter duvidoso e deturpado. O que Deus está falando para nós no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Quando eu duvido da palavra de Deus, eu estou duvidando do caráter de Deus. Esse texto ele é muito mais pesado do que você imagina. Se eu for orar por um enfermo e eu duvidar que ele pode curar, eu estou duvidando do caráter de Deus. Se eu for expulsar um demônio e eu duvidar, eu estou duvidando do caráter de Deus. Porque as próprias escrituras dizem que fiel é aquele que prometeu. Eu quero te chamar para reflexão um pouco mais além. Quando você duvida da palavra de Deus, você está equiparando Deus com o diabo. Porque ele disse que o pai da mentira é o diabo. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho dito em Londrina o seguinte, irmãos, a fé precisa ser provocada. A fé precisa ser provocada. Demônios não precisam de fé. Anjos também não. Quem precisa de fé somos nós. O milagre precisa ser provocado. Por que que na década de 80 tinha muitos milagres e hoje não vemos mais? Porque naquele tempo os milagres eles eram provocados. Se você vai orar por um canceroso, em nome de Jesus, e vai declarar a cura em nome de Jesus, se ele não for curado, o problema não é seu, o problema não é meu, mas eu criei na palavra, eu orei sobre a palavra, e eu declarei pela palavra, ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, isso compete a ele. Agora o que eu não posso é achar que eu sou curandeiro, e porque se eu for orar e a pessoa morrer, a minha fé não tem nada a ver com isso. A minha fé me deu a ousadia de poder colocar a mão sobre o doente, orar em nome de Jesus e declarar saúde sobre a vida dele. Temos que provocar milagres. Temos que crer que essa palavra ela ainda é viva e eficaz. Temos que crer que a palavra de Deus ela não muda por causa de um contexto social e que ela continua ainda com poder, transformando vidas. Temos que pregar a traficantes na cidade. Lá no Rio de Janeiro subia nas comunidades, eu entrei no Complexo do Alemão, eu entrava nas favelas, eu ia até a Boca de Fumo para falar de Jesus para os traficantes. Por que na década de 80 fazíamos isso e hoje não? Ficamos fragilizados na nossa teologia. A igreja se encheu de conhecimento, mas ela perdeu a ousadia e também a autoridade de fazer a diferença no meio das trevas. Elias, ele deu mais atenção aos problemas do que aos milagres. Terceiro,
Elias procurou isolamento devido ao desânimo. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao 6 diz: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Toda pessoa que está num grau de depressão, seja ela leve, seja ela moderada, ou seja ela alta, ela procura isolamento. Ela acha que a vida, ela não tem solução mais para ela. Eu fiz um curso de ênfase em depressão e suicídio, e nós aprendemos que nenhum suicida quer morrer. E toda pessoa que tentou suicídio com quem eu conversei, elas não queriam morrer. Elas queriam parar de pensar no problema. Elas queriam desligar da sua mente aquele tipo de pensamento que estava destruindo a sua alegria, a sua felicidade, a sua própria existência. E Elias, ele, naquele momento, a tristeza o consome. Aí você fala: pastor, mas por quê? Eu vou te explicar por que Elias estava fragilizado emocionalmente. Primeiro, porque Elias estava sendo perseguido por causa das suas profecias. Esse é um primeiro ponto. Você sabe o que é você pregar a palavra para uma pessoa e a pessoa, além de não acreditar, ainda bater de frente com você? Você já sentiu isso? Que a pessoa, além de você falar a palavra, ela usa desdém com você, ela menospreza você. Você sabe que Deus falou. Vamos para Jeremias? Ele foi um profeta que não viu ninguém acreditar nas suas profecias, ao ponto de apanhar e ser jogado até em calabouço, por causa da sua fidelidade e da sua crença e da certeza das profecias em Deus. Mas nós sabemos que todas elas se cumpriram. Elias, ele está debilitado porque ele vê que as suas profecias, as palavras, elas não são ouvidas. Segundo motivo, que Elias também, ele estava depressivo, debilitado, financeiro. Quando há a falta de chuva sobre Israel, Deus manda Elias para o ribeiro de Querite e o alimenta com carne através dos corvos. O rio seca porque não há mais chuva, e ele vai para Sarepta, para a casa de uma viúva. E ao chegar ali, direcionado por Deus, ele pede comida, e aquela mulher diz que estava fazendo um bolo para poder comer junto com o seu filho e depois de morrer, porque ela não tinha esperança de mais nada. Elias, ele vive uma crise financeira. Israel não tinha mais produtividade. As nações em volta não produziam mais porque havia seca. E ele chega na casa dessa mulher, e ele diz para ela fazer o bolo, trazer para ele comer, que não haveria de acabar a farinha na casa dela. Elias vive uma crise de credibilidade, porque não só bastasse do Monte Carmelo, Jezabel não crer e não aceitar a manifestação de Deus, na casa desta viúva, o seu filho morre, e ela coloca em questionamento a sua credibilidade. Ela olha para Elias e diz: Deus trouxe você aqui para o nosso sofrimento. Então Elias, ele está desgastado, ele vê no momento o milagre, ele sobe sobre um monte, Deus responde a sua oração, mas Elias, ele sobe desgastado. Eu posso estar aqui pregando para vocês e estar desgastado. Eu conversava com o pastor Pedroso há 2 semanas atrás, eu entrei numa crise emocional. Eu comecei a me lembrar de coisas que há 30 anos atrás eu havia cometido. Comecei a me lembrar de perseguições. Foi o meu dia mau, foi o meu dia de Mateus 6,34. Eu fiquei tão ruim, a minha melancolia me tomou tanto, que eu pensei naquele dia que seria meu último dia sobre a face da terra. Eu comecei a ouvir o diabo falar no meu ouvido: dá para terminar com isso, dá para acabar com esses pensamentos. Eu pensei até em suicidar-me. Pastor, sim, eu vivi meu dia mal. Eu falei: meu Deus, será que chegou o meu dia? Será que chegou a minha hora? Liguei para um pastor, não atendia. Liguei para o outro, não atendia. Era só eu e o Senhor naquela guerra. Só eu e o Senhor naquele deserto. Assim como Elias, ele estava só. Nem o seu amigo pôde lhe ajudar. Deus manda um anjo para ele.
Esse anjo, ele vem, ele traz comida, ele traz a água. Elias se alimenta, mas ele estava tão entristecido, tão desanimado, que Elias pega e vai dormir novamente. Já aconteceu de você acordar pela manhã e não querer ter acordado? Já aconteceu de você estar num dia que você desejou que ele passasse rápido e parece que aquele dia leva um mês para passar na sua vida, por causa dos pensamentos? Então, quero que você entenda as crises existenciais de Elias por aqui. Elias, apesar de ser um grande profeta, um grande homem de Deus, Elias, ele estava desgastado. Então, ele busca isolamento no deserto, mas eu quero dizer uma coisa para você: deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Eu vou repetir: deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Nem nômade finca suas estacas definitivamente no deserto, ele roda o deserto. Assim também é na nossa vida. Se você está passando por uma prova nesse momento, saiba que essa prova ela tem prazo de validade e vai passar na sua vida. Deus já tem o dia e já tem a hora determinada para a sua vitória. Ontem ainda dizia lá no Bairro Novo, quando Deus chega para Abraão, já velho, já idoso, Sara já idosa, Deus ele aparece para Abraão para renovar a promessa. Ele havia prometido que Abraão seria pai de multidões, mas ele só tinha ali como herdeiro um filho adotado por Sara. Ele tinha somente Ismael, e Deus ele vem e renova. Sara está dentro da tenda, dá risadinha. Falei, já estou velha, já não menstruo mais, meu marido já perdeu o vigor, eu também já perdi, como é que eu sei, mãe? E ela ri, e Deus que conhece o nosso coração diz, Sara, por que riste? Ela disse, Senhor, eu não ri. Deus ele olha para Sara e diz, você riu, porque eu vi. Quando ele termina a sua conversa com Abraão, ele olha para Abraão e diz, Abraão, no tempo determinado, em outras traduções diz, daqui a 1 ano, eu voltarei e você vai ter o filho. Assim também Deus tem dito para nós nessa manhã. Talvez você tenha recebido promessas de Deus na sua vida, que não viram se cumprir, mas no tempo determinado, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus projetos, e Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai dar Isaac nos seus braços. Você vai ter seu Isaac. Ana orou incessantemente por um filho. Deus lhe deu um profeta. Ana orou incessantemente por um filho. Deus lhe deu um profeta. Eu hoje pela manhã estava bem ruim, passei mal a madrugada toda. De manhã passei mal. Eu parei um momento dentro do quarto do hotel e falei, Senhor, a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu estou indo para a tua casa para ministrar nessa manhã e eu estou me sentindo muito mal. Seja feita conforme a tua vontade. Eu me coloquei na dependência de Deus e eu estou pregando bem, não estou sentindo dor nenhuma no corpo. Por quê? Porque quando nós dependemos de Deus, então dizemos para ele o seguinte, toma a frente e faz do teu jeito. Eu só quero simplesmente te seguir. Falei, pastor Pedroso, eu passei mal a madrugada inteira. Fui na churrascaria ontem com o pastor Heber, comi alguma coisa que não me fez bem. Mas por graça e misericórdia, mesmo nesse deserto, o Senhor está comigo, me dando água para beber e comida para me alimentar. E é por isso que eu estou de pé. Sabe por que você está de pé? Porque o Senhor tem dado água para você beber, comida para você se alimentar, porque como disse o anjo, levanta e come, porque a tua caminhada ainda é para muitos dias. E para concluir, 4, Elias encontrou a força do seu ministério em Deus. Elias encontrou a força do seu ministério em Deus e concluo por aí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 ao 10 diz, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, repita comigo, por favor, com a força daquela comida. Foi fraco. Com a força daquela comida. Quando você comer essa comida, você vai ficar fortinho, pode deixar. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Deus está nos dando a oportunidade nessa manhã de ouvir essa palavra, de estimular a nossa fé, de nos alimentar e nos dar de beber através dessa palavra pelo seu Santo Espírito.
E com a força dessa comida, se você está comendo dela, está bebendo dela, é que você vai se levantar e você vai prosseguir. Elias ainda se embrenha dentro do deserto, ele entra dentro de uma caverna, e Deus pergunta a ele: o que fazes aqui, Elias? Termina essa palavra com a passagem ainda, onde Abraão está dentro da tenda, lamentando por não ser pai, e Sara não ter filhos. Deus vem para renovar essa promessa, e Abraão, ele questiona Deus. Deus chama ele para fora da tenda, e fala: Abraão, olha para cima, e conta as estrelas, se é que as pode contar. Assim também será a sua descendência, assim também será a sua geração. O Espírito de Deus, nessa manhã, manda você sair debaixo da tenda. O Espírito de Deus, nessa manhã, manda você olhar para cima. E como diz o salmista no Salmo 121, versículo 1: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Deus permanece soberanamente sob o controle das nossas vidas. Essa prova que você está passando hoje não é para te matar, é para te fortalecer, é para te forjar, é para te capacitar para algo maior. Alguém um dia chegou para um obreiro e disse: por que eu estou passando tanta luta na minha vida? Ele disse: Deus só dá suas maiores batalhas para os seus melhores soldados. Disse isso para uma irmã ontem que está sofrendo casamento. Ele disse: Deus só dá suas maiores batalhas para os seus melhores soldados. Se você acha que você não vai suportar, é porque você é um grande soldado do Senhor. Ele tem colocado essa batalha diante de você, porque Ele confia em você, Ele acredita em você. Às vezes o diabo olha através de alguém e não acredita na gente, não acredita no nosso chamado, não acredita no nosso ministério, mas Deus continua investindo na nossa vida. Eu fui ameaçado de morte no Rio de Janeiro com 17 anos, duas vezes, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Deus levantou um vaso para dizer para mim o seguinte: eu fechei 2 covas na sua vida, porque eu te amo, e tem uma obra na sua vida. Que obra era essa? Eu não sabia o que era obra, eu não sabia o que era isso, mas eu só sei que Deus, Ele me amou, mesmo estando ameaçado de morte por 2 vezes no Rio de Janeiro. Deus me amou, e hoje eu estou aqui. Quem diria para mim, para aquele menino de 17 anos atrás, filho de Ogum e de vovó Cambina, filho de avós que eram macumbeiros, meu avô tinha terreiro, minha avó era cambona, fazia os sacrifícios. Quem diria que um dia um menino preso no candomblé seria presidente de uma convenção fora do estado, no Paraná? Quem diria que um menino ameaçado de morte, morando no morro, pai adotivo, esposa adotiva, estaria no Paraná dirigindo uma igreja? Somente o Senhor poderia fazer isso. E eu quero lhe dizer que se Deus pode fazer na minha vida, Ele pode fazer sobre a sua vida também nessa manhã. Pastor Pedroso, por favor, vai fazer um momento de oração, e eu quero provocar a sua fé. Deus está aqui para mudar a história da sua vida. Você crê? Esses sinais seguirão aqueles que... O anjo já trouxe a comida, o anjo já trouxe a bebida, agora cabe a você tomar posição para que Deus possa mudar a sua história. Que o Senhor te abençoe. Glorifique o Senhor com as suas palmas, por favor.